O segundo passo para você chegar à estabilidade financeira familiar é você ter uma reserva de emergência. A reserva de emergência ela é muito importante para aquela família que é estabilizada, né? Então, assim, a gente não sabe o que pode acontecer no dia da manhã. São muitos imprevistos que podem acontecer. E para que você não se endivide com esses imprevistos, para que você não saia do seu controle, não quebre o seu orçamento com uma emergência que possa ocorrer, você precisa de um valor, de um saldo bancário chamado reserva de emergência. Esses valores têm que estar alocados, têm que estar depositados em um tipo de investimento que você consiga sacar de maneira rápida, né? Porque às vezes a gente faz um investimento, esse investimento tem um rendimento até bom, né, o razoável, mas esse rendimento é para um longo prazo, é um rendimento, é um investimento pré-fixado, né? Não adianta nada, eu preciso do dinheiro hoje, mas eu tenho uma aplicação que só vai ser liberada daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, daqui a 6 meses, então não justifica, não vai adiantar de nada. A reserva de emergência ela tem que ter liquidez. O que significa isso? É um valor que eu possa precisar dele e sacá-lo, resgatá-lo de uma forma rápida. Quando você tem uma reserva de emergência, você não precisa se preocupar muito com rentabilidade, né? Que as pessoas dizem, eu mesmo falo, né? Não vale a pena você investir na poupança, porque a poupança ela paga um rendimento muito pequeno, ou às vezes até negativo em relação à inflação. Mas quando se trata de reserva de emergência, a poupança é uma das opções. Por quê? Porque com a poupança você consegue fazer um saque no caixa eletrônico até no sábado à noite, o que dificilmente acontece em outro tipo de aplicação, em outro tipo de investimento bancário. A poupança ela tem uma liquidez de final de semana, né? Ou caso você precise no meio de semana, você vai ter uma facilidade, você vai ter uma liquidez de você sacar e receber esse dinheiro de forma imediata. Essa reserva de emergência, como eu disse, é muito importante para aquela família que possui a estabilidade financeira familiar. Para você que ou para você que está buscando essa estabilidade, né? Porque pode acontecer uma série de imprevistos. Por exemplo, o que é mais comum é a pessoa adoecer, né? Você ficar doente, você ou um membro da sua família ficar doente. Caso isso aconteça, você vai precisar de um dinheiro que não estava previsto no seu orçamento. Então, esse é um dos principais motivos que a reserva de emergência vai te ajudar em um momento que você mais precisar, né? Outro exemplo que você pode precisar, que você pode ter que contar com esse dinheiro, com essa reserva de emergência e evitar, caso você não tenha, contrair dívidas, é caso você perca, você ou sua esposa ou outra pessoa da sua família que ajuda nas despesas da casa, perder o emprego. Então, no caso de uma perca de emprego, você precisa de uma reserva de emergência. Aí você vai me perguntar, quanto que é necessário a gente ter nessa reserva de emergência? Bom, eu tenho aqui para mim um cálculo que uma família precisa de ter uma reserva de emergência de pelo menos 5 meses de salários, ou seja, 5 vezes o valor das despesas que você tem na sua casa. Então, vamos supor, se você tem uma despesa ali de R$1.000, R$2.000, você pega esse valor, multiplica por 5. Esse é o valor que você precisa de ter numa reserva de emergência. Com isso, você vai evitar surpresas, você vai evitar esses imprevistos que fazem com que você tenha que contrair dívidas, contrair despesas, que fica difícil de você se manter equilibrado, de se manter dentro de uma família estável, financeiramente estável, né? Pode acontecer outras coisas, que é muito comum também, por exemplo, pode acontecer um infortúnio de você bater o seu carro, por exemplo, né? Nós sabemos que o conserto de um carro custa muito caro e assim, ninguém espera bater o seu carro, né? Pode acontecer de você não ter um seguro, ou de você achar um seguro muito, muito caro, né? Isso aí vai de cada um. Eu, particularmente, meus carros têm seguro, mas tem gente que acha melhor arriscar, correr o risco, né? Ficar vários anos sem pagar seguro, né? E nesse caso, você não tendo seguro, você tem que ter uma reserva caso aconteça uma batida no seu carro, você não precise ficar sem carro ou tenha que contrair dívidas para poder consertar aquele carro, né? O carro,
O carro, muitas das vezes, é vital para a família, né? Você precisa estar levando as crianças na escola, muitas das vezes você precisa de trabalhar usando o seu carro, né? Você precisa ir ao trabalho, chegar a tempo usando o seu carro. Principalmente em cidades pequenas, igual onde eu moro, uma cidade interior, a pessoa precisa muito de carro, né? O contrário, em cidades grandes que tem muitas opções de transporte, tem o metrô, né? Tem o aplicativo, né? Tem o próprio a rede de ônibus populares e coletivos, são muitas opções para você não precisar você substituir o carro. Mas no meu caso, no caso de muitas pessoas, né, que estão assistindo esse vídeo, ele pode estar morando numa cidade pequena e precisar e necessitar do carro para sobreviver, para se locomover. Né? Tem casos que o pai de família ou a mãe de família, ele trabalha com o carro, né, dentro de um aplicativo. Então, no caso de estragar esse carro, de danificar esse automóvel, ele precisa de imediatamente consertar. Né? E às vezes você tirar esse dinheiro, caso você não tenha uma reserva de emergência, pode te prejudicar, pode fazer com que você se endivide, possa fazer com que você contraia dívidas que fica difícil de você pagar, fazendo com que você pague juros ou fazendo com que suas despesas com despesas imprevistas aumente e extrapole o seu orçamento. Então é isso que eu quero estar aconselhando para vocês terem uma reserva de emergência. Esse é o segundo passo para a família estabilizada de forma financeiramente falando.